És um homem de branco dentro da congregação. Esse homem de branco está tocando calão. Detalhe, mas ele quer tirar água. Ele quer dar água pra você. Quer tirar água. Ele quer tirar água. Mas ele quer tirar água. Ele quer dar água pra você. Acha, irmão. Acha missionário. Acha a igreja do Senhor. Acha, irmão. Acha diaconisa. Acha a igreja do Senhor. Ah. É pra achar. A hora é pra achar. E não pra regular. A hora aleluia, fica de pé, aleluia. Leva desta água, aleluia. O homem que o profetizava para você beber. Bateu a palma para Jesus. Ele quer tirar água, mas ele quer tirar água. Mas ele quer tirar água. Baixa, pastor. Baixa, pastor. Baixa a igreja do Senhor. A hora é pra baixar. A hora é pra baixar. E não vai regular. A hora é pra baixar. A hora é pra baixar. E não vai regular. Acha o verão, acha a igreja do Senhor. Acha, irmão, acha o verão, acha a igreja do Senhor. Vai achar o nome de Jesus. Aleluia. Pisa na cabeça da serpente. A hora é pra achar. E não vai regular. A hora é pra baixar. A hora é pra baixar. E não vai regular. A hora é pra baixar. Declara, Senhor. A hora é pra baixar. E não vai regular. Baixa, irmão. Baixa, pastora. Baixa a igreja do Senhor. Baixa, irmão. Baixa, pastora. Baixa a igreja do Senhor. E não vai regular. A hora é pra baixar. A hora é pra baixar. E não vai regular. Aleluia. É bastante ali, igreja. É bastante. Enquanto você baixa mesmo da vitória. Enquanto você baixa, você fica na cabeça da serpente. A ordem é pra baixar. Agora só ele, só ele. Só ele. Só ele. Vai baixando aí. Vai baixando o tubarão. A hora é pra baixar. Dois. Aleluia. A hora é pra baixar. A hora é pra baixar. A hora é pra baixar. E não vai regular. A hora é pra baixar. A hora é pra baixar. E não vai regular.
Deus tem salva de palmas para Jesus bem forte. Eita glória. Aleluia. Pode tomar teu assento em todo teu lugar. Aleluia. Glórias ao Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, eu vou estar nesse momento, aleluia, entrando, aleluia, na palavra ofertória, amém? Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Segundo livro de segunda epístola aos Coríntios. Aleluia. Capítulo 9. Verso de número 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Aleluia. Que palavra tremenda aqui. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quantos creem nesta palavra de glória a Deus? Aleluia. Eu protego essa palavra todos os dias. Aleluia, porque é uma promessa de Deus para nós. Amém? É uma promessa de Deus para você. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, aleluia. Quando chega nessa parte que fala sobre abençoar, mão abençoadora, aleluia, que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Aleluia. Ele diz, aquele que dá a semente ao que semeia. Aleluia. O que é a semente, queridos? A semente é o recurso, aleluia, para a obra de Deus. Amém? A semente é o recurso, é a sua oferta, é o seu dízimo, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Os semeadores são os pastores, os obreiros, os evangelistas, os missionários, aleluia, que semeiam a palavra de Deus. Amém, querido? Amém. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo, aquele que dá a semente. O que é a semente? A semente é o recurso, é a sua oferta. Aleluia. É a tua oferta de gratidão, é o seu dízimo. Amém, queridos? Eu costumo dizer que a gente não dá o dízimo, a gente devolve, porque o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. Na palavra de Deus, Deus constitui o dízimo. Aleluia. Deus, Ele deixou para que nós, aleluia, administrássemos. Aleluia, 90%, aleluia, é nosso e 10% pertence ao Senhor, não pertence a nós, pertence a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Por que eu estou falando isso, querido? Por que eu estou ensinando isso para a igreja? Aleluia. Porque muitas vezes, aleluia, eu não quero somente, aleluia, aquilo que me agrada, mas quando chega na parte, aleluia, de ofertar ao Senhor, eu também tenho que acatar como palavra de Deus. Quantos estão entendendo? De glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Por isso que eu disse, aleluia, que eu amo esta palavra. Porque a Bíblia diz, o que dá semente ao que semeia e pão para comer também, multiplicará. E aqui fala sobre a multiplicação. Amém, queridos? Aleluia. Fala sobre a bênção do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem uma outra coisa também, que fala sobre semente. Semente é aquilo que você semeia. Você não vai comer a semente você vai semear. Aleluia. Então você tem que entender, eu tenho que entender, nós temos que entender que a semente, aleluia, é aquilo que você planta. O pão,
aleluia, é para o nosso, né? É para nós. A Bíblia diz aqui, aleluia, o pão para comer também multiplicará a vossa sementeira. Então, o que significa o pão? O pão significa toda a bênção de Deus sobre nós. Amém? O pão significa toda a bênção de Deus sobre nós. Aleluia. E Deus está falando que vai abençoar o pão. É o pão que Deus vai abençoar. Amém, queridos? Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Nesse momento, aleluia, você vai estar ofertando ao Senhor, você vai estar devolvendo o seu dízimo. Nós vamos estar louvando e adorando ao Senhor. Eu quero apresentar aqui o nosso visitante que está visitando a igreja, né? O esposo da nossa irmã Gardênia, o Francimar. Tá certo? Aleluia. Vamos dar linda salva de palmas. Aleluia. Pela vida desse casal, querido. A irmã Gardênia. Aleluia. E agora o nosso irmão Francimar. Francimar. Aleluia. Seja bem-vindo, querido. Aleluia. No nome de Jesus. Amém? Deus continue abençoando a sua família, a sua casa, o seu lar. No nome de Jesus. Sinta-se em casa. Aleluia. Amém, queridos? No nome de Jesus. Enquanto nós vamos estar louvando e adorando o Senhor, eu quero chamar aqui o irmão Gilson, que está falando os dízimos e as ofertas. Amém? Nosso irmão, né, Paulo, e nosso irmão Macedônio vai estar louvando ao Senhor. Amém? No nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salve, meus irmãos, na paz do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, estamos reunidos aqui, né? No mesmo propósito, né? O mesmo Deus, né? Uma só fé, um só Deus, uma só esperança, um só batismo. Amém? É isso que nós vamos fazer aqui, adorar o Senhor, agradecer por aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas, até agora. E pela fé, eu confesso para você, Ele vai continuar fazendo aí nas nossas vidas, porque Ele é fiel. Agora o Senhor com duas canções, essa noite. Glória a Deus. Começando com a canção titulada Glória, de volta para casa, louvado seja Deus. Por quê? Tem tantos filhos desejando voltar, né, para a casa do Pai, né? E o Pai esperando de braços abertos. Amém? Vamos cantar. E só canta quem está alegre, diz a Bíblia Sagrada. Quem está triste, ore. Né? Mas quem está Bíblia Sagrada. Quem está alegre, cante. Nós estamos alegres, irmãos. Né? Então o Senhor tem nos abençoado, Deus é fiel. Vamos lá. Em nome de Jesus. Ele vive na minha vida, sai por aí. Agora te confesso que não consegui. Eu tô cansado, deixa eu entrar. Preciso de um pouco de água, vou pegar chuva. Tô arrependido, eu quero o teu perdão. Por isso eu vim aqui pra te conversar. Debate-me de perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Pra me alegria como eu já chorei. Vou mesmo arrependido e parado. Aonde ele estava na verdadeira lugar. Senti tua paz, por isso eu voltei, Senhor.
ninguém queria. Fazendo o que nós se matou, não me dá uma mulher ninguém. Eu vim embora sem um perigo, sem beber. Eu tô arrependido de tudo que fiz, e me tua falta, por isso eu voltei. Debati me perdão e assim como eu sou. Porque a tua presença não me encontrou. Para a minha alegria com meu coração. Começou no arrependido me paralisar. Aonde ele estava não era mesmo. Senti tua falta, por isso eu voltei, Senhor. Debati me perdão e assim como eu sou. Porque a tua presença não me encontrou. Que como eu já chorei, como eu não arrependido de parar, aonde eu estava não era mesmo, senti tua falta, por isso eu voltei, Senhor. Vai na frente! Para começar, talvez não possam. Deus não deixa só um filho seu. Uma ovelha no esgoto, tens a proteção de Deus. O Senhor tomou o paraíso, guiando os filhos de Israel. Durante o dia era luz e a noite, adorando o fogo. Ele vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os mares, derrubando os escuros, abrindo o mar e deixando a missão. É Deus assim. E Deus cuida de mim. Ele vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os lados, derrubando o escuro, abrindo o mar e deixando a questão. É Deus assim. E Deus cuida de nós. Vai, diga o Senhor! Mais uma vez! Para começar, não deixe morto. Deus não deixa só os filhos seus. Olha, o pão ovelha no meio dos lobos. Tens a proteção que vem de Deus. O Senhor provou o perfeito, guiando os filhos de Israel. Durante o dia era colocando o povo lá. Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo o mar e deixando a questão. É Deus assim. E Deus cuida
derrubando escuros, abrindo portas que deixadas estão. É Deus. Mas você mais forte, Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando espaços, derrubando você, abrindo. É mesmo assim. Você vem forte. É mesmo assim. Vai terminar. E Deus cuida de nós. É assim que Ele cuida, viu? O seu povo. Aleluia! Glória a Deus, amém, queridos? Daqui a pouco eu vou pedir para eles estar louvando mais 2 louvores, né? Já vamos estar entrando a mensagem, em nome de Jesus. Eu vou receber a pastora, uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? A pastora vai estar levando a palavra de Deus, vai gestar, né? Direcionada pelo Espírito Santo, para estar trazendo a palavra, amém? No nome de Jesus. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, que fica em Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar fazendo a leitura nesse momento. Em nome de Jesus, eu peço a amada igreja para todos ficarmos de pé para ler a palavra santa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, nesse momento, Jeremias, capítulo 1 e o versículo de número 1 em diante. Amém? Está escrito assim: a vocação de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Versículo de número 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos os a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou
contigo para te livrar, diz o Senhor. E depois estendeu o Senhor a sua mão e tocou na boca, na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificar e para plantar. A visão da vara de amendoeira. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: o que tu vês, Jeremias? Então Jeremias respondeu: vejo uma vara de amendoeira. Então disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Glória a Deus. Coloque sua mão no seu coração nesse momento e vamos estar orando ao Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. Isso. Existe uma promessa de Deus sobre a vida de cada irmão e irmã que está aqui hoje. E esta promessa do Senhor, ela vai se cumprir, porque Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Só que no meio do caminho existe um processo. Você que está passando por um processo agora, você pode começar a buscar a face do Senhor. Chamando-me da Daramanás. O Senhor nunca disse que o processo seria fácil. E nem disse o tempo que iria começar e terminar. Mas o Senhor fez um chamado e há uma promessa. E saiba que o que Deus tem para te entregar é grande, é bom. Faz bem, você vai ficar feliz. Porque haverá transformação, haverá cura, haverá libertação, haverá milagre. Mas para isso Deus, no processo, Ele muda a tua forma de pensar. Ele muda o teu comportamento. No processo, Deus muda a tua forma de agir. Os teus olhos começam a enxergar diferente, porque você passa a não ser a mesma pessoa. No processo, morre o velho homem, a velha criatura, e começa a nascer uma nova criatura com uma visão de Deus. Abra a tua boca e fala com Deus nesse momento. O Espírito Santo do Senhor, Ele está aqui. Deus vivo, Deus santo. A tua promessa está viva. A tua promessa foi, meu Deus, declarada sobre cada vida aqui presente. E nesta noite de hoje, Pai, prepara cada coração para receber de Ti, para se encher de Ti. Nesta noite, que as barreiras e cegueiras espirituais caiam por terra, que os grilhões e correntes sejam quebrados, que as muralhas e impedimentos saiam do caminho, no nome santo de Jesus. E aonde tiver um coração adorador, que seja cheio, Pai, da Tua presença, que venha transbordar com o Santo Espírito de Deus, no nome santo de Jesus. Diga: eu recebo. Eu recebo. Diga: meu Deus, eu quero transbordar com a tua unção, com a tua presença. Eu digo sim. Diga: para a tua promessa na minha vida, em o nome de Jesus. Amém? Palmas bem alegre para Jesus nesse momento. Amada igreja, pode se assentar nesse momento. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor, ela veio a Jeremias, quando Jeremias ainda era uma criança. Ele foi escolhido por Deus para uma grande missão.
decorrer do seu crescimento, no decorrer da sua caminhada, Deus o preparou para esta obra. E o Senhor dos Exércitos falou com Jeremias. E ele disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Aleluia. A palavra do Senhor é uma forma poderosa e comum de trazer a vontade de Deus, o querer de Deus, a direção de Deus para a sua vida, para a minha vida. E naquele tempo, para o profeta Jeremias, a palavra do Senhor, no início de um livro profético, aonde Deus estaria falando com você, aleluia, com as nações, aonde Deus estaria falando com a humanidade. O cumprimento da profecia de Jeremias comprovou o poder de Deus. Porque quando Jeremias profetizava, logo depois se cumpria o que Deus havia dito através da boca do seu profeta. Aleluia. A vocação de Jeremias por Deus, ele foi chamado para algo poderoso, algo que não iria agradar a muitos e que geraria grandes perseguições na vida de Jeremias. Muitas lágrimas. Porém, Jeremias, mesmo chorando, mesmo passando por perseguições, mesmo sendo preso, em momentos onde ele não queria estar daquela forma, mas Jeremias acabava falando o que Deus havia mandado. Por que Jeremias ele tinha que falar o que Deus mandava? Porque era necessário que Jeremias falasse, profetizasse acerca das coisas de Deus. E foram se cumprindo cada profecia, uma por uma. Se cumpriu. Quando eu leio esta passagem, aonde Deus fala com o profeta Jeremias, e ele fala sobre o chamado, eu consigo lembrar de alguns fatos, irmãos, que aconteceram na minha vida, no começo da minha caminhada. Este começo, aonde eu estava buscando o poder de Deus. E como que Deus ele começou a falar comigo? Eu consigo entender que eu tive 3 inícios de caminhada. Um, quando eu era criança, eu comecei a buscar a presença do Senhor porque eu sentia aquele desejo dentro do meu coração. Uma outra fase, da criança para a adolescência, foi quando eu fiz 18 anos de idade e me afastei dos caminhos do Senhor. E aos 23 anos eu voltei. Eu tive um outro começo. Só que neste começo eu ainda não entendia sobre o novo nascimento. Sobre o que seria ter um coração moldado por Deus.
E passou essa fase, até que eu tive o terceiro começo. E nesse terceiro começo, irmãos, eu entendia o que era ser nascido de Deus. O que era buscar o poder de Deus. E no decorrer desse processo todo, até eu entender, Deus, ele falava comigo. Ele falava comigo em Ezequiel 3, Ezequiel 2, Ezequiel 37, Ezequiel 13. E Deus, ele ia falando comigo em Jeremias 1, em Jeremias 2, em todo esse livro de Jeremias, e Deus ia falando comigo, e eu não conseguia entender, porque o meu coração, ele não queria aceitar a vontade de Deus. Quando chegou, irmãos, no ano de 2014, em fevereiro, 14 de fevereiro de 2014, eu estava orando às 2 da manhã. Eu estava fazendo uma campanha, pedindo ao Senhor a cura divina, nesta igreja onde eu estava, fazendo esta campanha, em cima do Salmo 91. E naquela madrugada eu levei todos os pedidos para casa, e me ajoelhei em cima daqueles pedidos e clamei, das 2 da madrugada, à meia-noite, às 2 e até às 3. E eu peguei aqueles pedidos, guardei dentro da minha Bíblia. E naquela época, irmãos, eu estava tendo uma crise de fortes dores. E eu não entendia por que as dores passavam quando eu entrava na igreja. Subia no altar e pregava, não tinha dor. Mas quando eu botava o pé fora da igreja, voltava toda noite aqui, para casa com alguém do lado, porque eu não aguentava caminhar sozinha. E eu chorava, irmãos, em cima daqueles pedidos. E eu não entendia por que Deus operava naquelas campanhas. E Deus curava, pessoas eram curadas. E eu continuava daquele jeito. E naquela madrugada, eu guardei os pedidos na Bíblia. E voltei para o meu canto e falei, Deus, eu não aguento mais isso. Essas dores não me deixam. E eu disse, Senhor, me leva. Eu falei, Pai, eu estou pregando a tua palavra. Eu prego todo dia que o céu existe, a salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero ter certeza. Então coloca nos meus olhos o colírio santo e me dá visões do teu reino. E eu vou prosseguir fazendo a tua vontade. Mas, Senhor, coloca o teu colírio santo nos meus olhos e deixa eu ver. Irmãos, naquele momento eu apaguei a luz do quarto, fechei os olhos e deitei. No mesmo instante eu estava de pé, me observando. Eu não entendi, mas o meu espírito estava de pé diante do meu corpo. E naquele momento, irmãos, eu fiquei assustada, olhei e pensei, agora eu morri. E agora, o que acontece? E naquele momento eu comecei a caminhar no meu quarto, assustada. E eu não conseguia abrir a porta, mas eu passava pela porta. E eu andei a casa inteira e vi todos dormindo. E voltei para o quarto, sem abrir a porta, passando pela porta. E quando eu cheguei, eu olhei para o teto e falei, meu Deus, e agora? Está tudo escuro aqui. O que vai acontecer? E de repente no teto uma luz foi surgindo e foi abrindo um clarão e uma grande brecha. E um vento forte me puxou. E eu fui sugada para o alto. E naquele momento eu comecei a subir e de repente eu estava em cima de pé, em cima de uma nuvem muito branca, diante de uma porta muito grande de ouro. E essa porta, ela estava meio aberta. E naquele momento, irmãos, eu olhei para mim. Eu não estava mais de pijama, mas eu estava com um branco, que ele ia até os pés, cobria até o pescoço e cobria as mãos. Um roupão branco que brilhava. Eu empurrei a porta e saí entrando devagar e observando. E de repente vieram 2 anjos.
diante de mim. Eles vinham sorrindo, eles estavam de vestes brancas que cobriam os pés e as mãos, e o seu rosto brilhava. E eles tinham uma aparência como pele de bebê recém-nascido, e eles eram lindos demais. E eles chegaram diante de mim e falaram: Ruth, seja bem-vinda, vem cantar o hino da vitória. E naquele momento eu falei assim: eu morri? Eu estou no céu? E eles falaram: sim, vem cantar o hino da vitória. Só que naquela época, irmãos, a minha filha só tinha 1 ano e meio. A Sarinha, que tem 8 anos hoje, era criança de colo ainda. O Antônio era pequeno. E eu parei e pensei assim: não, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho meu esposo, minha família, eu não posso ficar aqui agora. E pela terceira vez eles falaram: entra e cante o hino da vitória, vem. E naquele momento eu entrei, porque eu queria ver como era. E eu pude contemplar, irmãos, quando eu olhei para o lado direito, uma grande fileira de cadeiras compridas, com muitas pessoas assentadas sobre elas com roupas brancas. E eu perguntei: já aconteceu o arrebatamento? Quem são essas pessoas? E eles falaram: esses aqui são salvos, já subiram há muito tempo. E quando eu olhei para o outro lado, eu vi a mesma quantidade de cadeiras, eu não conseguia contar, porque ia até o final, eu não tinha como ver aonde era o final. E eu falei: aqueles assentos vazios, para quem são? E eles responderam para mim: é para a igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Allah mandar a soma. E naquele momento eu entendi que ainda não tinha acontecido. E quando eu olhei para minha frente, eu pude ver um grande banquete, uma mesa muito longa, com muitos alimentos, e eu vi o meu nome escrito em um grande bolo. E eu falei: esse bolo é de aniversário? E eles falaram assim: eles falaram: hoje é o seu dia, está tudo preparado para te receber. E eu falei: que lindo, ninguém nunca fez isso para mim. Eu fiquei tão emocionada vendo aquilo. Eu falei: eu quero ficar aqui, eu não quero sair mais daqui. E de repente eu pude ver um coral cantando. E eles estavam com vestes brancas que brilhavam. E aquele coral cantava um hino que eu nunca tinha ouvido nessa terra. E todos dançavam e jubilavam de alegria, adorando ao nosso Deus. E de repente eu olhei para o outro lado e eu vi o altar. Eu vi o trono. E o Senhor estava sentado sobre o trono. E a glória dele era tão grande que o seu rosto brilhava, os seus pés brilhavam, suas mãos brilhavam, de forma que ofuscavam a minha visão. Glória a Deus, aleluia. Eu não conseguia fixar os olhos. E eu comecei a adorar o Senhor naquele momento. E olhei para o coral, me segurei em uns que estavam em cima daquele altar. Coloquei o meu pé e falei: eu vou cantar nesse coral. E aquela canção, ela veio para minha boca e eu comecei a cantar aquele hino com grande alegria. E de repente, o Senhor que estava sentado naquele trono, ele levantou a mão e ele chamou aqueles 2 anjos e falou algo em seu ouvido. Aqueles 2 anjos chegaram até ele e falaram assim: Ruth, mudou tudo, Ruth. Você vai ter que voltar. Mudou os planos. E eu falei: que planos? O que está acontecendo? Voltar para onde? Eu não lembrava mais de onde eu tinha vindo. Eu não lembrava dos meus filhos, eu não lembrava mais do meu esposo. Eu não estava mais entendendo nem o que eles estavam falando de voltar. E eu disse: para onde eu irei? Não existe outro lugar onde eu
não ser na presença do meu Senhor. E naquele momento os anjos olharam e sorriram para mim. E fizeram assim, de forma que eu entendi. Eles estavam falando a verdade. Não existe outro lugar melhor do que esse. Só que eles olharam para mim e falaram: você tem uma missão. E você vai ter que cumprir a sua missão. E eu: que missão é essa? Eles falaram: você vai voltar. E lá vai cumprir a sua missão. E quando você cumprir a sua missão, nós dois aqui, nós vamos até lá e vamos te trazer de volta. Eu olhei para eles e falei: é verdade que estão me falando? E eles falaram: é fiel e verdadeiro que falamos. Nós iremos e vamos te buscar. Agora vai cumprir a tua missão. E eu disse: sim, eu obedeço, eu vou. E vou aguardar que voltem para me buscar. E naquele momento um anjo segurou de um lado do braço, o outro do outro, me levantaram, me ergueram do chão. E eu não pude mais pisar naquele chão que eu estava pisando. E de repente eles me levaram até a porta e me soltaram. Quando eles me soltaram, eu comecei a cair. E eu caía, e caía, e caía. E de repente eu comecei a cair numa escuridão muito grande. E de repente eu estava dentro do meu quarto. E eu fiquei por um momento olhando para o meu corpo. E caí sobre o meu corpo. Quando eu voltei, eu comecei a falar o que tinha acontecido comigo. Eu comecei a conversar com meu esposo, eu estava no céu. E os anjos do Senhor, eu comecei a falar. E ele falou para mim: filha, a tua missão é essa, você tem que pregar o Evangelho. Você tem que fazer o que Deus está mandando. Você foi arrebatado, você estava no céu. Você morreu e voltou. E eu falei: eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Irmãos, naquele momento eu consegui entender. E comecei a enxergar de uma forma diferente. Os meus olhos não eram mais os meus. A partir daquele momento eu tinha uma ordem dada por Deus. E eu tinha que cumprir. Só que eu não sabia como. E todas as vezes que eu li a palavra do Senhor, aonde Deus fala com o profeta Jeremias, eu entendi o que Deus estava falando. E Deus estava falando. E nessa noite, Deus ele está falando com você. Aleluia. Ele está falando, não importa a situação. Continue. Aleluia. Não abandone a Deus. Porque Deus nunca vai te abandonar. Ainda que o homem te abandone. Ainda que um familiar te abandone, um amigo te abandone. A palavra do Senhor diz que ainda que a mãe, que amamenta o seu filho recém-nascido, se esqueça dele. A palavra do Senhor, Deus diz que Deus, todavia, nunca, jamais se esquecerá de ti. E eu comecei a pegar a palavra do Senhor e a contar essa experiência a qual eu vivi com Deus. E eu comecei a dizer: não fique triste, porque a vida não acaba por aqui. Existe uma nova vida. E essa nova vida ela é com Deus. E a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia, João 14, olha o que Deus está falando. Ele diz assim, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória! Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Quem está falando é Jesus. Ele diz: não se preocupe em teu coração. Creia no Pai, creia também em mim.
Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Eu não teria dito. Ele diz que, pois vou preparar-vos lugar. Ele diz: não tema, não se preocupe. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar o seu lugar. Foi isso que o Senhor Jesus ele falou, e ele disse: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele está falando: eu voltarei e vou te buscar para mim, para que aonde eu estou, estais vós também. E vós sabereis o caminho para onde eu vou. Ele está falando a uma promessa. E essa promessa, ela é viva. Ela vai se cumprir. Assim como Deus, ele me chamou, ele te chamou também. Só que cada um de nós fomos chamados de formas diferentes, para missões diferentes, mas para o mesmo propósito de salvação, de vida eterna. Aleluia! Uns são chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros são chamados como evangelistas, missionários. Mas cada um tem o seu chamado. O chamado aonde Deus, ele te escolheu. Porque ele te conhecia ainda antes de você nascer. Ele te conhecia e ele preparou tudo. Tudo está preparado por Deus. Amém? Eu não sei como que esteve a tua vida durante todo este tempo, mas Deus sabe. E ele manda te dizer que ele te ama e te quer. Olha Deus, glória. E ele não te abandona. Ele quer te restaurar, te capacitar, te moldar, te levantar. Ele quer te usar para salvar e para resgatar. Eu peço que a amada igreja se coloque de pé nesse momento. Glória. Não temas, porque o Senhor, ele é contigo para te ajudar. O Senhor, ele é contigo para te livrar. E nesse momento eu te convido a fazer uma oração. Que oração é essa? É uma oração de entrega a Deus. Você que ainda não tem certeza do teu nome está escrito no livro da vida. Que livro é esse? É um livro onde a palavra do Senhor diz que aquele que não tem o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas aquele que tem o nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, esse livro santo, vai ter a vida eterna e vai se cumprir o que está escrito em João 14. Aleluia. Bota a tua mão no teu coração nesse momento. Glória. Isso. Repita essa oração comigo. Diga comigo, fecha teus olhos. Meu Deus. Meu Deus. E meu Pai, neste momento, eu te peço perdão. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus erros. As minhas falhas. E nesse momento, eu quero me reconciliar com o Senhor. Meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Agora, para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, ainda não fez essa confissão, diga comigo: eu reconheço. Diga no teu coração e com a tua boca, diga: eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o único e suficiente Salvador, que não existe outro. E neste momento eu aceito a Jesus como meu Salvador.
como meu Deus. A partir de agora, escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. E me dá força para te servir, para permanecer até o fim e receber a coroa da vitória. Amém? Amém. Agora eu gostaria de pedir, amém, para o irmão Poseidon. Poseidônia. Eu sempre erro o nome dele, que eu acho muito difícil. Isso, amém? Juntamente com o irmão Paulo, para nós estarmos louvando ao Senhor nesse momento. Amém? Hoje nós tivemos uma tarde muito abençoada. Hoje foi aniversário da mãe do irmão Poseidônio. Amém? Fez 72 anos, não foi? Uma bênção, uma senhora de Deus, ungida por Deus, muito abençoada. E foi lindo, irmãos, estar ali juntamente com a família, né, do irmão Poseidônio. Amém? O irmão Paulo estava com a gente, alguns outros irmãos, e foi uma bênção. Amém? Foi uma tarde de louvor a Deus, né? Glória a Deus. E esses dias aqui tem sido muito abençoado, né? Ontem foi o casamento, né? Da parte do cartório da irmã Fabíola. Ela já era casada já há muitos anos, só no religioso. E ontem ela pegou, né? E juntamente com o irmão Marcos, e concluíram também essa outra parte, a do cartório, né? E foi uma tarde também de muitas bênçãos, glórias a Deus, começando de manhã. E à noite foi bênção de novo, né? E só Jesus que traz essa alegria, essa paz para os nossos corações, porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e Ele, todos os dias, Ele traz novidade, né? É novidade de vida para todos nós, amém? Glórias a Deus. Irmãos, esse louvor que nós vamos estar cantando aqui hoje, Deus me deu a letra desse hino em 2014. E hoje à tarde, eu conversando com os meus irmãos, eu falei assim, olha, eu já cheguei a gravar esses hinos, e não sei o que houve, que eu não consegui pegar no CD com esses louvores. E apresentei a ele dois, ao irmão Poseidônio e ao irmão Paulo. E eles pegaram assim na hora. E eu, glória a Deus, mas vamos louvar hoje? Amém? Glórias a Deus. Tá certo? Glória a Deus. Aleluia. Abre a tua boca e fala, profeta, tu és o escolhido, Deus que fosse gerado, eu já te conhecia. Hoje toque teus lábios e coloco minhas palavras, onde eu te mandar irá. E o que eu falar dirá. Se levantar contra minha vida, sem falar que Deus não é comigo, não me digas até que eu fiz, e humilhar falarão de mim. Fizeram de tudo pra me destruir, mas eu provei os pés do Senhor e busquei. Porque a palavra do Senhor diz assim, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, que ainda não sabe. Se levantar contra minha vida, sem falar, não é comigo, fizeram de mim até contigo, e me gastam para ouvir.
Tudo pra me destruir, mas os pés do Senhor eu falei. Quanto mais ele rezava, os pés do Senhor eu me humilhava. Palavra de luz quebrando-me, palavra de luz quebrando-me, palavra de luz quebrando-me, palavra de luz quebrando-me. Joelho no chão, seja minha oração. Joelho no chão, seja minha oração. Joelho no chão, seja minha oração. Para agradecer toda a tribulação. Joelho no chão, seja minha oração. Joelho no chão, seja minha oração. Joelho no chão, seja minha oração. Para agradecer toda a tribulação. Eu te digo muito, Deus cresce. Eu te digo muito, Deus cresce. Eu te digo muito, Deus cresce amor. Eu te digo muito, Deus cresce. Se levantar contra a minha vida, e falar que Deus não é comigo. Certo que ganhei até feitiço, e me caçam barulho de mim. Certo tudo pra me destruir, mas quanto mais me desprezavam. Jesus, eu me humilhava, os pés de Jesus eu me humilhava. Palavra de Deus quebrando-me, palavra de Deus quebrando-me, palavra de Deus quebrando-me, palavra de Deus quebrando-me. Joelho no chão, seja minha oração. Joelho no chão, seja minha oração. Joelho no chão, seja minha oração. Para vencer toda a tribulação. Eu diminuí de Deus crescendo. 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 Joelho no chão, seja minha oração. Joelho no chão, seja minha oração. Joelho no chão, seja minha oração. Para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, seja minha oração. Joelho no chão, seja minha oração. Joelho no chão, seja minha oração. Eu te digo muito de Deus crescido. Eu te digo muito. Deus cresceu. A palavra da sua dará. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Deus tem algo especial na tua vida. E o inimigo, ele sabe disso. E ele tenta com todas as artimanhas para tentar te dar o chamado de Deus na tua vida. A unção de Deus na tua vida. Ele tenta te perseguindo. E ele vai armando estratégias. E no decorrer da minha caminhada, Deus me deu esse outro louvor, irmãos. Preste bem atenção na letra desse hino. Se você quiser fechar os teus olhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão, cuidado com a Dalila. Ela só quer saber o teu segredo. Aonde está a tua força para te matar? Cuidado com o ácido passarinho. Quem te ama, diga que tem uma rede. Inveja, frieza, até te protejo. No meio do caminho, mas atrapalhar. Cuidado, vigia. Tem todos aqueles que dizem que estão na vida. Cuidado com o laço da serpente. Porque no céu pode falar mais bendito pelo sangue de Cristo Jesus. Usa na cabeça da serpente pra matar. Usa na cabeça da serpente pra matar. Usa na cabeça da serpente pra matar. Essa semana ela tentou te derrubar. O diabo quer te enganar. Ele quer roubar o teu talento. Ele quer cegar a tua visão. Ele tá tentando matar.
Ele quer tirar a tua unção. Ele quer fazer com você tudo que ele fez com você. Fica nessa teta pra matar. Fica nessa teta pra matar. O diabo quer te enganar. Ele quer te roubar. Ele quer roubar o teu caso. Ele quer pegar a tua unção. Ele quer se dar uma vez com você. Tudo que ele fez com você. Ele quer roubar o seu caminho. Ele quer tirar o coração. Ele está tentando fazer com você tudo que ele fez com você. Fica na cabeça da frente pra matar. Fica na cabeça da frente pra matar. O diabo quer te enganar. Ele quer te roubar. Ele quer roubar o teu caminho. Ele quer tirar o coração. Ele está tentando fazer com você tudo que ele fez com você. Fica na cabeça da frente pra matar. Fica na cabeça da frente pra matar. O diabo quer te enganar. Ele quer te roubar. O céu pode ser agradecido pelo sangue de Cristo Jesus. Que vai libertar. Mas vamos fazer o sim e a hora. E o que você buscar? Ela buscar o seu Deus. Aleluia. E agora? E agora? Pois não fazer tudo na hora. E agora você está na igreja. E agora você está na igreja. E agora você está na igreja. Vai começar a beleza. Oh, aleluia. Almas minhas leve para Jesus, igreja. Lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. Vamos estar ouvindo o irmão Poseidônia cantando nesse momento. Amém, irmão Paulo. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Vamos continuar de pé, igreja. Fazendo palma para Jesus. Amém. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, né? Glórias a Deus. Salve, escritor louvor. Damos o nosso papai de dar um pouco. Mas ele só não viu. As palmas do Senhor, né? Nossa. Glória a Vamos lá, meus irmãos, não Jesus. Aqui tem poder, aqui tem sangue, aqui tem a fé. Eu quero ver.
derrama poder. Recebe, recebe, Jesus quer encher. Derrama, derrama, derrama poder. Recebe, recebe, Jesus quer encher. Quero ser um vaso novo. Vem Jesus me retomar. Quem tá cheio de azeite, quem tá cheio? Pra quando o Senhor voltar, derrama, derrama, derrama poder. Recebe, recebe, Jesus quer encher. Derrama, recebe aí. Derrama, derrama, Jesus quer encher. Quero ser um vaso novo. Deixa a luz me retomar. Quem tá cheio de azeite, pra quando o Senhor voltar, derrama, derrama, derrama poder. Recebe, recebe, Jesus quer encher. Derrama, derrama, derrama poder. Recebe, recebe, Jesus quer encher. Recebe o poder do Senhor. Derrama, Jesus quer encher. Derrama, derrama, derrama poder. Recebe, recebe, Jesus quer encher. Derrama, derrama, derrama poder. Recebe, recebe, Jesus quer encher. Derrama, derrama, derrama poder. Recebe, 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 Pai. O que me adora recebe glória. Quem não adora não recebe. Quem me adora não quer derrotar. Quem não adora só tem depressão. A diferença do pescador é quando alguém só e sem poder. Levanta a chateira e fala que fora e Deus não leva pra mim. Adora, adora, canta. Ao grande mistério. Adora, 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 adora de mistério, adoração, foi adora de mão, levanta só o verão. Deus fala, fica com ele adorado, e nada vida até quem não merece. Ele se chama para si e adora, e fica satisfeito com o que merece. Ele não procura quem é mais bonito, quem é mais dinheiro, somente doutores. Deus é diferente dos seres humanos, ele está procurando, Deus está adorando. Adore, adore, cante. Adora, 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 meu irmão. Ao grande mistério. Vai adorando aí. Você só quer adora, 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 adora. Ao grande mistério da adoração. Vai adorando, irmão.
Porque quem adora recebe vitória. Quem não adora não recebe não. Porque quem adora não quer derrotado. Quem não adora só tem coração. Há uma diferença do que adora. Quando sem poder, ela basta ser fácil que embora e Deus não demora. Agora, 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 ministra, oração, foi agora o irmão, agora eu sou, agora, 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 ministra, oração, foi agora o irmão, agora eu sou, foi tão bom me conhecer. Eu não tenho que perder. Você trouxe mais demais pra mim. Tô feliz de ter você. Lembro quando me chamou. Teve compaixão da minha vida. No abismo me ensinou. Quando eu não via mais saída, estava só, não tinha motivo pra viver. Eu não queria me perder. Sem ele não adianta, não adianta, Deus. Sempre andava na contramão, não tinha paz no coração. Hoje com Cristo é só vitória. Glória! Estava só, não tinha motivo pra viver. Eu não queria me entender. Sem ele não adianta, não adianta, irmão. Sempre andava na contramão. Glória! Hoje com Cristo é só vitória. Aleluia! Minha vida eu entreguei a Jesus que eu cansei. Jesus, meu Salvador, pois eu vivo pra morrer. Hoje mundo eu não sou mais. Em Cristo encontrei guarida. Sofrimento nunca mais, nunca mais. Jesus entrou na minha vida. Estava pronto, não tinha motivo pra viver. Eu não queria me entender. Sem ele não adianta. Ouvi demais. Sempre andava na contramão. Não tinha voz no coração. Hoje com Cristo é só vitória. Olha, estava só, não tinha motivo pra viver. Eu não queria me entender. Sem ele não adianta. Sempre andava na contramão. Não tinha voz no coração. Hoje com Cristo é só vitória. É só vitória! Estava só, não tinha motivo pra viver. Eu não queria me entender. Sem ele não adianta. Sempre andava na contramão. Não tinha paz no coração. Hoje com Cristo é só vitória.
Foi minha vida eu consagrei a Jesus meu Rei. Sou mais um vencedor em nome do Senhor. Este mundo custou mais, em Cristo encontrei a vida. Sofrer nunca mais, jamais. Jesus entrou na minha vida. Estava só, eu tinha motivo para viver. Eu não queria não entender. Ele não adianta. Sempre andava na contramão, não tinha paz no coração. Hoje com Cristo é só vitória. Estava só, não tinha motivo para viver. Eu não queria entender. Ele não adianta. Sempre andava na contramão, não tinha paz no coração. Hoje com Cristo é só vitória. Mas também estava só, não tinha motivo para viver. Eu não queria me entender. Ele não adianta. Sempre andava na contramão, não tinha paz no coração. Hoje com Cristo é só vitória. Hoje com Cristo é só vitória. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Sinta as tuas mãos. Vamos estar na mesa apostólica. Diga comigo, tudo nós podemos. Aquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por mim, quem será contra mim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor Jesus me dê uma semana de bênção na sua presença, no nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos dar a bênção apostólica. Quero pedir aqui o diácono André. Ele vai estar entregando aqui o folhetim, irmãos. Um folhetim evangelístico. Amém? E você vai pegar quanto você quiser para você entregar, né, uma pessoa. O Espírito Santo, ele vai direcionar o teu coração para você entregar para essa pessoa. E você vai estar convidando essa pessoa para vir no próximo domingo. Amém? Você pode pegar quanto você quiser, né? O Espírito Santo de Deus, ele vai direcionar você para você entregar, né, uma pessoa ou mais, no nome de Jesus. Amém? Eu creio que no próximo, né, culto que nosso irmão Posidônio e nosso irmão Paulo estiver aqui, já vai ter outro pedestal desse, porque os dois irmãos cantam, louvam o Senhor. Amém? Inclusive, irmãos, já temos até outro microfone, adquirimos outro microfone,